João capítulo de número 17, versículo de número 20. Aqui no capítulo 17 você encontra a oração que o Senhor Jesus Cristo fez para os seus discípulos. No versículo 20, preste atenção no que eu vou ler agora, olha o que está escrito: eu não rogo somente por estes, estava se referindo aos discípulos, aos apóstolos, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. Então Cristo, prestes a concluir toda a obra e subir para a glória, ele estava pedindo a Deus que guardasse os seus. Ele estava pedindo a Deus por aqueles que ainda iriam crer nele. Então, nesse dia que Cristo estava orando, há centenas e centenas de anos atrás, ele já estava orando por cada um de nós antes mesmo de nascermos. Ele já estava orando pelos netos, bisnetos e tataranetos que ainda não apareceram. A partir do momento que a pessoa se entrega a Cristo, automaticamente ela se encaixou nessa oração de Cristo. Rogo por pelos meus discípulos, para que eles não desanimem, para que eles não retrocedam, para que eles não fracassem, mas eu oro por aqueles que ainda vão acreditar em mim. 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 20, de sorte que somos embaixadores por parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-nos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. A parte inicial está escrito: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. O que é isso? Qual é a função de um embaixador? Todo país ele tem embaixadores. Um exemplo: nos Estados Unidos tem um embaixador brasileiro. Ele lá nos Estados Unidos, ele está representando o Brasil. Lá nos Estados Unidos, ele é o porta-voz do Brasil. Quando a Bíblia vem e fala que nós somos embaixadores de Cristo, está falando o quê? Que nós somos os representantes de Cristo aqui. Então, aonde você estiver, lá na sua casa, na sua família, você é um embaixador de Cristo, você é um representante de Cristo. Lá na empresa que você trabalha, você é um representante de Cristo, você é um embaixador de Cristo. Aonde você estiver, seja lá onde for, você é o representante de Cristo. Sabe o que isso significa, irmãos? Significa que nós temos uma responsabilidade muito grande, porque as pessoas olham para nós. O nosso fracasso levará outras pessoas a fracassarem. Você nunca cai só. Você nunca se desvia só. Quando você renuncia aquilo que Deus colocou nas suas mãos, quando você se recusa a continuar sendo o embaixador de Cristo, sua descendência é prejudicada. Seus filhos podem ser prejudicados, seus netos podem ser prejudicados. A miséria pode começar a alcançar a sua descendência, a sua geração, porque você deixou de ser embaixador. Então você nunca fracassa só. Você nunca perde só. Pessoas
que fazem parte do seu convívio podem ser prejudicadas. Aí outra parte está no mesmo 2 Coríntios, capítulo de número 8, versículo de número 23. Quanto a Tito, é meu companheiro e coordenador para convosco. Quanto aos nossos irmãos, são embaixadores das igrejas e glória de Cristo. Aqui o que era que o servo de Deus estava falando? Que os irmãos, eles eram os embaixadores das igrejas. Você que é membro desta igreja, você é o embaixador, a embaixadora dessa igreja. Como assim? Aonde você estiver, aonde você for, você está representando ela. Agora, já imaginou um embaixador da igreja que fica falando mal da igreja? Já imaginou um embaixador da igreja que não tem compromisso com a igreja? Já imaginou um embaixador da igreja que às vezes se prende em fofocas, que não consegue se entender com os demais irmãos em Cristo, que fica caluniando e fofocando com o nome dos outros? Você já imaginou esse tipo de embaixador da igreja? Não é só ser embaixador de Cristo. Além de nós sermos embaixador de Cristo, nós somos embaixadores das igrejas. Sendo assim, você tem que fazer o quê? Representar bem a sua igreja. Tem gente que vê pessoas difamando a igreja. Não é que você tem que ser agora aquela pessoa que vai ficar defendendo a igreja. A igreja, ela por si própria, tem Cristo, tem Deus que cuida dela. Mas, irmãos, às vezes nós somos omissos. Às vezes nós observamos uma injustiça contra a igreja. Ah, não, a igreja se cuida. Não, às vezes você tem que defender. Porque quando você defende, você está combatendo aquela coisa negativa que pode fazer com que pessoas não queiram a igreja. E não querendo a igreja, elas não conhecem Cristo. Porque antes delas estarem em Cristo, primeiramente elas acabam tendo um contato com alguém que é da igreja. Há mais ou menos uns 6 anos atrás, eu estava em sala de aula e a igreja sempre foi ridicularizada dentro do campo acadêmico. Sempre. E eu vi os professores detonando a igreja. Os professores são o quê? Formadores de opiniões. Todo mundo que está ali na sala, tem os que são de Deus e tem os que não são de Deus. E dependendo do que eles aprendem, o que eles escutam a respeito da igreja, eles não vão querer a igreja. E aqueles que são fracos na fé, dependendo do que eles escutam das igrejas, eles irão se desviar das igrejas. Então fazer o quê? Professor, posso falar uma coisa? Olha, isso daqui é isso, isso, isso. Não, isso daí está errado. Não, mas os autores falaram no livro, falaram errado. Estão ensinando errado. Espera aí. A igreja da graça é diferente. Não, que só pensa em dinheiro, que não sei o quê. Não. A igreja da graça é diferente. A igreja da graça funciona assim. Eu não sei os demais ministérios, não estou para falar dos demais ministérios, mas eu estou para falar da igreja da graça. A igreja da graça não é isso. A igreja da graça é isso. Você acha que a igreja da graça é perfeita? Não, não é perfeita. Mas eu sou embaixador da igreja. Eu tenho a obrigação de defender a igreja. E quando eu falo em defender, não estou falando de fanatismo, nada disso. Mas tenho a obrigação de defender. E às vezes a pessoa encontra as pessoas difamando as igrejas, falando mal das igrejas, e a pessoa não fala nada. Ao invés de chegar na pessoa e falar: ei, peraí, existem os escândalos sim, existe muita igreja sim que faz coisa errada, mas isso não é geral. Tem muita igreja séria, tem muita igreja boa, tem muitos pastores que são de Deus. Não deixe o seu coração começar a acreditar que todos são corrompidos, que ninguém presta, porque você vai para um caminho errado. Então você, como embaixador de Cristo, como embaixador da igreja,
você apresenta para aquela pessoa que aquela forma que ela está enxergando as igrejas vai levar ela a criar um bloqueio contra as igrejas e automaticamente ela pode não ter um encontro com Cristo. Agora já imaginou você detonando as igrejas? Os filhos escutando os pais questionando as igrejas, falando mal das igrejas, questionando e falando mal dos pastores. Os filhos pequenos, eles vão crescendo com aquilo, eles vão olhar para os pastores e enxergar nos pastores inimigos. Aí quando esses jovens entrarem dentro da escola, que a escola com a sua ideologia, começar a trabalhar na mente, começar a mostrar que a igreja é perda de tempo, que é lugar de gente fraca, que os pastores são ladrão, ele vai associar junto com as falácias que escutou dos pais. E vai acontecer o quê? Vai endurecer o coração para a igreja. E quem endurece o coração para a igreja, pode ter certeza, não tem um coração mole para Jesus. Então não esqueça, você é o embaixador da igreja. Você é membro dessa igreja, lute por essa igreja. Trabalhe em prol dessa igreja. Evangelize as pessoas convidando para a igreja. Aonde você estiver, você é embaixador de Cristo. Represente Cristo fazendo sempre o seu melhor, sendo o melhor funcionário, sendo o melhor patrão, sendo o melhor servo e assim sucessivamente. E eu vou citar uma passagem bíblica onde eu mostro um embaixador que fracassou. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 6, versículo 12. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Quem? O Senhor Jesus. O Senhor Jesus Cristo ia tomar uma decisão, ele se ausentou, ele foi orar para tomar uma decisão. E qual era essa decisão? A escolha dos seus discípulos, que também são chamados de apóstolos. Aí continuando está escrito: e quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Simão, ao qual também é chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelotes, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Após Cristo orar, passar a noite em oração, ele escolheu Judas. Ele não escolheu Judas, Judas não era traidor. Judas foi uma escolha baseada em fruto de oração. Judas passou a ser o embaixador de Cristo. Nós conhecemos a história. O que foi que aconteceu? Judas terminou fracassando. Jesus errou, Jesus escolheu errado, Jesus não tinha discernimento, Jesus não tinha sabedoria. Talvez poderiam até falar, quando Judas começou a aprontar, poderiam até falar: Jesus não está vendo? Jesus não vai fazer nada? Jesus não vai tomar uma providência? A realidade, irmãos, que Deus, muitas coisas Ele resolve com o tempo. E aqui nós encontramos Judas, que era o embaixador, fracassando. Os demais ficaram firmes com Deus. A realidade, irmãos, que Deus orou por nós, Jesus orou por nós há muito tempo atrás. Nós nos encaixamos na oração dele. Nós fazemos parte da escolha dele. Agora nós decidimos que tipo de embaixadores nós seremos. Aqueles que é um peso, aqueles que é um fardo, aqueles que difamam o evangelho, aqueles que não trabalham em prol do reino de Deus, aquele que só murmura e reclama, que nunca está satisfeito com nada, ou aquele que arregaça as mangas e trabalha. Aqueles que produzem.
Aqueles que não ficam caçando, sabe, confusão, uma coisa e outra, mas aqueles que ganham a alma. Um dia eu escutei uma história, e essa história eu achei linda. Um jovem chegou para o pastor e falou: pastor, eu quero sair da igreja. Aí o pastor falou: mas por quê? Pastor, tem um monte de coisa errada na igreja. Tem muita coisa que eu não concordo. Tem um monte de coisa, pastor, que olha, está me entristecendo e eu vou sair. O pastor falou: tá bom, eu vou te abençoar. Mas fala o seguinte: você pega uma bandeja, enche um copo de água até o topo. Você vai dar uma volta na igreja. Não pode cair uma gota desse copo. Se cair, eu não abençoo. Então o copo ficou cheio. Sabe quando você enche o copo, que a água passa um pouco do copo? Se bater um pouquinho, ele derrama um pouco. Voltou para o pastor. O pastor olhou: não derramou não. Escuta, quem é que estava lá no salão da igreja? Eu não sei, pastor. Mas por que você não sabe? Porque eu estava concentrado olhando o copo com a água. O problema, ao invés de você olhar para Jesus e produzir, você está caçando quem erra. Você está procurando quem não faz. Você está procurando pessoas que estão fazendo mal feito, para você usar isso daí como argumento para parar. Se concentra em olhar para Jesus, faça a sua parte, que o resto Jesus cuida. Aí o jovem fez o quê? Entendeu. Gente difícil tem em todo lugar. Irmãos, quando eu entrei na igreja, o que eu me deparei de situações adversas, mas em momento algum aquilo dali, entendeu, fez com que eu ficasse com raiva da pessoa. Aquilo dali eu continuava trabalhando para Jesus, produzindo para Jesus, e acabou. Quando o seu chamado, ou quando a sua posição, ela consegue fracassar por causa dos erros dos outros, é porque você já fracassou há muito tempo. Porque quando você está firme com Cristo, olhando para Jesus, assumindo a sua posição de embaixador de Cristo, embaixador da igreja, acabou. O resto é resto. Aquilo que vem de afronta, aquilo que vem, você ora, você abençoa, você não guarda nada no coração e você dá um dia após o outro. Nada melhor do que a prova do tempo. A prova do tempo, essa sim, é boa. Porque a prova do tempo, irmãos, no mundo espiritual existe um fogo. A palha não consegue resistir ao fogo. A pessoa que brinca e apronta com Deus, com as coisas de Deus, vai chegar um momento que o fogo vai consumir ela, não aguenta. Então a melhor coisa é o tempo. O tempo vai mostrar quem é ouro, o tempo vai mostrar quem é palha. Enquanto isso, faça o quê? Olhe para Cristo. Assuma o seu papel de embaixador, aonde você estiver. Assuma o seu papel de embaixador da igreja também. Aí você vai ver o tanto que você vai evoluir, o tanto que você vai crescer, o tanto que Deus vai te usar. Aí vai chegar o dia que tu vai fechar os olhos e tu vai abrir os teus olhos diante do tribunal de Deus. Irmãos, esse tribunal de Deus, Ele não vai aceitar desculpas. Que eu estava cansado, não, que a minha vida era corrida, que não sei o que. Ele vai falar: você não assumiu o seu papel de embaixador. Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para Satanás e os seus anjos. Acabou, irmãos. É coisa séria. Pense nisso, tá bom? Feche os olhos, por favor. Pai, obrigado, meu Senhor, por esta mensagem que o Senhor nos trouxe. Que todas essas pessoas sejam alcançadas e abençoadas por Ti. Somos embaixadores de Cristo. Venha, meu Deus, alcançar cada um, transformar cada um, derramar da Tua graça e do Teu poder sobre cada um. Que essas pessoas sejam embaixadores de Cristo, sejam embaixadores da igreja,
Abençoe o teu povo. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. E você que crê, aplaude o Senhor Jesus Cristo bem forte, que Ele merece.